noite! Boa noite! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Olha, será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura o rosto da atriz? Se ela dança no sétimo céu, se ela acredita que é outro país? E se ela só decora o seu papel? E se eu pudesse entrar na sua vida? Vamos entrar um pouco na sua vida, na vida da atriz, na vida da extraordinária atriz, que faz de cada personagem uma vida inteira, que faz os cotidianos uma celebração da arte. O Arena de hoje recebe Sua Excelência Lília Cabral. Merece todos os aplausos. E no terceiro sinal, prosseguimos reverenciando a arte. Ele é um cineasta movido pela paixão de contar histórias, criador sensível e inquieto. Seu mais recente trabalho é uma obra-prima que rende homenagens ao ser de luz em Mato Grosso. Estou falando do grande Esmir Filho. Será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é divina a vida da atriz? Se ela um dia despencar do céu, e se os pagantes exigirem bis? E se um arcanjo passar o chapéu? E se eu pudesse entrar na sua vida? Oh. Olha, será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? O rosto da atriz, se ela mora no sétimo céu, se ela acredita que é outro país, e se ela só decora o seu papel? E se eu pudesse entrar na sua vida? Olha. Eu achei que essa música era a sua cara. Como é que pode começar um programa assim? Falei, essa Eu tô música esperando. é a cara da Lília Cabral. Pois é, quando surgiu o Circo Místico, eu ficava com o primeiro LP, né? Depois virou CD, mas eu tinha o LP. Ficava escutando o Circo Místico o tempo inteiro. E essa música, eu estava no começo dos meus sonhos, da minha carreira. E essa música era como se eu pensasse assim: quando é que eu vou me tornar aquilo que eu sempre quis ser desde pequenininha, né? E ela fala dessa vida que a personagem, que essa atriz se entrega e como ela se entrega, até se confundir quem é a atriz e quem é a personagem. E eu ficava sonhando, imaginando as possibilidades que eu teria na minha vida. Eu jamais imaginei todas essas possibilidades que me aconteceram. Eu achava até difícil. Acho que eu pensava assim, eu quero acreditar que eu vou conquistar coisas, mas eu não sei o quê. Porque eu acho que o que eu precisava mais era ter coragem e determinação. Eu sabia que se eu tivesse coragem e determinação, eu ia passo a passo. E foi o que aconteceu na minha vida, né? Então, é engraçado porque eu tentava... O Milton que canta essa música lindamente, né? E eu sempre tentava cantar junto no meu quarto, mas eu desafinava muito. Então, aí eu comecei a descobrir
que quanto mais, é engraçado, né? Que quanto mais para dentro eu fizesse, quanto mais eu cantasse com a verdade absoluta da música, eu não desafinava. E foi esse caminho que eu fui trilhando. Então, é uma música que não só pertence a mim, né, Chalita? Pertence a todos nós, a todas as atrizes, a todas as aspirantes, a todas as mulheres, a todos os homens, a todas as pessoas que sonham um dia em ser alguma coisa, em querer conquistar alguma coisa. E dentro dessas conquistas tem a tristeza, tem a alegria, tem as dificuldades, tem as frustrações, tem tudo. Mas não deixa de ser a coisa mais linda do mundo, né? E é tão interessante, né, Lília? A gente está aqui num teatro, Sim. Né, num teatro de arena, está no Sesc, essa é uma parceria linda do Sesc com a TV Cultura, o Sesc que pelo Brasil afora faz com que a arte aconteça. Sim. E a gente está nesse palco sagrado e, de repente, tantas coisas foram mudando no mundo, mas o ofício da atriz permanece esse, de tocar na alma das pessoas, de levar emoção, de contar uma história, de fazer com que as pessoas saiam, né, dessa sala e possam ir caminhando e pensando naquela história, e de trabalhar preconceitos, de trabalhar medos, e de trabalhar ousadias. E isso é a construção dessa trajetória, da personagem. Sim. E eu não sabia de você ouvindo isso Nossa, credo, pequena. me pegou de surpresa. Eu sentei falei, eu acho aqui que é a tão cara dela bonitinha. essa música. Assim, de repente começou, quando começou a falar, eu falei, não, eu vou me controlar. Mas aí eu falei, quer saber? Não vou me controlar Vou chorar. nada. Porque nós estamos aqui, o público me conhece. Eu não conheço todas as pessoas, mas se chegarem perto de mim e dizer assim, ai, eu gosto tanto de você, eu também vou dizer, gosto tanto de você. Porque é uma verdade, né? As pessoas são íntimas da gente. A gente pode não conhecer todo mundo, mas de alguma maneira, essa intimidade, essa proximidade que a TV, que o teatro, que o cinema coloca a gente nesse espaço, é tão próximo. Então, tô na minha casa, né? Tô no Teatro Sesc, eu vou chorar e pronto, Deixa acabou. eu chorar à vontade. Deixa eu chorar. E tal, né? Ô, Lília, agora, é legal quando você fala da dificuldade, né? Com todo o seu talento, a sua trajetória, o seu esforço, a sua luz, quantas pedras nesse caminho, quantas dificuldades, quantas incertezas, talvez isso dê certo, talvez o Abujamra que dizia assim, mais um fracasso, né? Ele dizia, era engraçado, ele dizia assim, eu convidava ele para as peças todas que eu fiz, eu falei assim, não vou. Porque eu não assisto Sucesso. Abujamra, pelo amor de Deus. Não vou, porque eu não assisto Sucesso. Quantos fracassos, quantas pedras, nossa, inúmeras, até hoje, não sei quantas ainda terão, sabe? Porque nada é fácil. Se a gente tivesse a certeza das coisas absoluta, eu acho que todo mundo seria de uma felicidade, mas acho que a felicidade está exatamente aí. Porque nas incertezas e na luta e nas conquistas, nas respostas, é que a gente se sente feliz e realizado. Mas isso não significa que nós não vamos passar por um caminho também cheio de pedras, tortuosa. O caminho faz a gente encontrar, faz a gente aspirar, né? O que a gente deseja. Mas também não significa que esse caminho ele vai ser bom o tempo inteiro. E isso faz parte da vida, porque se a gente não souber enfrentar essas nossas dificuldades, aonde é que nós vamos também nos convencer de que nós fizemos um bom trabalho, sabe? Eu acho que a gente não pode falar, eu não sou insegura, mas eu sou muito atenta. Eu não fico sempre com muita certeza de que eu vou vencer. Não, eu sou muito precavida. Eu vou com cuidado, eu vou com muita responsabilidade. E eu acho que isso é que me faz entender muitas coisas da vida, até mesmo as frustrações. Por muitas vezes, eu não venci. Mas, se eu colocar na balança, a balança é mais vitoriosa do que... Então, mas isso não significa que ela vai sempre tender para cima. Você vai se acomodar com isso, não, né? Vai de jeito sentar nenhum. nesses louros, né? Eu acho que a acomodação, ela é um erro.
para quem entra em cena e já sabe de tudo. Eu sempre falo que eu não sei muita coisa. Não é que eu não sei nada. Eu sei bastante coisa, mas eu também preciso aprender muita coisa. E eu não sei muita coisa. Porque se eu entrar com um olhar de que eu já sei tudo, como é que vai ser? Eu acho que as pessoas, elas vão me olhar... eu acho que eu não vou passar um interesse. Ao passo que, se eu mostrar que eu estou interessada em aprender, todo mundo vai ficar atento. Não só em mim, mas em tudo, né? Na situação, na cena. E acho que esse é o crescimento, sabe? Até porque, né, Lília, ou no cinema, ou na televisão, no teatro, você representa a vida. E vida não é só sucesso, vida não é só certeza, pelo contrário. Ao contrário. Até para você ter uma autenticidade no palco ali, representando gente, você tem que saber que as gentes, elas caem, elas têm medo, elas têm receio, né? E ao observar as pessoas, até na construção das personagens, né? Ninguém consegue ser um grande artista se não tem a capacidade de observar o que as pessoas fazem, os cotidianos das pessoas, né? Eu acho que eu fui aprendendo também. O teatro, ele me ajudou sempre, assim, para mim, eu sempre falo que o teatro é uma pós-graduação, sabe? Se eu não passar pelo teatro, parece que eu vou entrar num set de gravação ou no cinema, eu vou entrar sem ter aprendido alguma coisa. Eu preciso estar sempre me formando, porque eu preciso estar sempre evoluindo. Mas eu acho que eu fui aprendendo essa verdade, a televisão me deu muito isso. Esse teu dia a dia com as pessoas, o jeito que você é comprometido com as cenas, e essa verdade ela precisa estar não só nas palavras, mas ela precisa estar no olhar, no seu sentimento. Às vezes você não precisa falar nada, mas você já está falando com os olhos. E isso eu fui aprendendo na televisão. Por quê? Porque eu fui sentindo que quanto mais eu esquecia que eu estava vivendo o personagem, estava sendo o personagem, quando eu saía na rua, mais as pessoas vinham falar comigo, porque por conta da cena que tinha tocado. Então eu fui entendendo devagar, porque não é assim, a gente entra e já vai aprendendo tudo, não. Eu fui entendendo e também eu fui muito bem conduzida por vários diretores e vários autores que foram me mostrando essa verdade. Então, o fundamental é você, estar plena, claro, né? Mas esse jeito, essa sinceridade que você provoca em você e nas pessoas, isso é fundamental para um espetáculo dar certo, para uma novela dar certo. E a sinceridade, quando eu digo, não é só dos atores, mas do autor, né? O autor que escreve aquilo que é crível, né? É crível para eu falar. Eu acredito que ele está falando. Então, por isso, já que eu acredito, eu tenho que conduzir o melhor possível. E é engraçado porque muitas vezes as pessoas falam assim: parece que é fácil. Parece que é fácil. Mas não é fácil, porque para estar na embocadura da gente, a gente precisa estudar muito. Até você chegar no set e falar de um jeito como natural, se você não pensasse, né? Como se as palavras não viessem. Mesmo que você faça algum personagem mais característico, mais caracterizado, digamos assim, isso também tem que estar de uma forma fácil, né? Como o Lima Duarte sempre, quando fazia Roque Santeiro, imagina, o que era aquilo, tão né? Fácil aquilo. Tão fácil aquilo, né? É porque é tão natural que parece que qualquer um faria, qualquer um né? fazia, exatamente. Ô, Lília, falando em novela, em autores, é muito bacana quando o Manuel Carlos fala de você, né? E fala assim, mas a Lília fez tantos papéis incríveis, né? E o Manuel tem um texto que é de uma delicadeza, que é uma humanidade. Por que ela nunca fez Helena? Isso sempre pergunto. Mas a resposta dele é tão bonita, né? Falei assim, porque ela é tão grande como antagonista que se eu colocasse ela como Helena, quem é que ia fazer antagonista depois? É engraçado que eu pelo menos agora vou dar uma resposta, né? Eu nunca quis fazer Helena.
Porque Boazinha demais. Não, se eu fizesse uma Helena, eu jamais ia fazer a Helena boazinha demais. Mas eu nunca quis, porque, nossa, quando ele me deu o primeiro personagem, que foi História de Amor, a Sheila, imagina se eu queria fazer Helena. Eu estava com a faca, com o pão, com o queijo, com a maionese, sem estar estragada, com tudo na mão, né? Eu tinha um personagem muito complexo, porque era uma mulher doída, amargurada, sofrida, porque tinha sido passada para trás e acreditava que ela ia vencer. Mas quando ela se vê diante de uma pessoa que ela sabe que por aquela pessoa ela não venceria a história, que a História de Amor não venceria o personagem da Helena. Quando ela percebe isso, aí ela muda de figura, né? E tudo que é de ruim vem ao galope, né? E isso poxa, é um prato cheio. E eu fiz esse personagem aos 37 anos. Depois eu fui fazer Laços de Família. Aí, porque imagina, eu contracenava com o Fernando Torres. Para mim, o Fernando foi, na minha vida, um mestre, assim, de uma importância, foi fundamental em todos os momentos que eu vivi com ele. Ele fez 25 capítulos, mas é como se eu tivesse vivido com ele 3 anos, todos os dias tendo uma aula. Às vezes ele nem falava comigo, ele só olhava, eu já sabia que estava ruim. ele, exatamente por isso, pela simplicidade, pela verdade, porque ele fazia tudo muito simples. E eu fui observando aquilo, eu falei assim, é disso que eu preciso, é isso que eu preciso entender. Né? Sem exageros. Era de uma sinceridade também, ele, né? E ele já estava bem debilitado. Então, eu ajudava e eu tinha um compromisso com ele. Parecia que, sei lá, era meu pai, sei lá, uma pessoa muito próxima de mim, que eu nunca tive na minha vida mesmo, né? Na minha vida, a vida da Lília. Mas ali eu tinha que aproveitar. Entendeu? Então, depois ainda veio Páginas da Vida, ainda veio Viver a Vida, quer dizer, imagina se eu não, Helena não, está muito bem. E tem uma coisa legal nisso que você fala, né? Mesmo na transformação de uma personagem, quando ela percebe que ela não vai vencer como ela imaginava, que aí sim surgem coisas, né, horríveis dela, que isso é profundamente psicanalítico, né? Quando você fala das feridas narcísicas, por que alguém que estava naquela direção e que, de repente, as portas vão se fechando e ela vira meio monstruosa com aquilo, que aí vem a cabeça do Manuel Carlos, né? Sim. De você não odiar aquela personagem, porque você respeita um pouco o que o público vai sentindo dela, né? De um lado ou de outro. Ele fazia as pessoas entenderem esses lados humanos, né? Tinha a alma, principalmente a alma feminina. Em Páginas da Vida, era para todo mundo me odiar. Mas o que ele fez? Ele fez com que todo mundo entendesse, principalmente quem tinha Down. Quem tinha Down era agradecido. Agradecia pelo fato de eu estar fazendo aquele personagem. Porque através daquele personagem, o público entenderia o que é você ter Down. Então, era muito bonito. Eles vinham me agradecer, eles não tinham raiva de mim. Na verdade, eles tinham raiva de quem era muito bonzinho. Porque muito bonzinho, que eles identificavam um pouco não ali, vai né? entender. E se eu também tivesse sua filha que saiu, que voltou com a barriga, que eu não sei o quê, e depois né? ainda essa situação. Mas assim, o Down foi necessário. E o Maneco, quando ele quis explicar esse olhar das pessoas, o preconceito das pessoas, e foi tão bonito, né, de ver aquele movimento de quem entendia aquilo que o autor estava querendo. E muitas pessoas passaram a entender e a aceitar e modificar o seu pensamento por conta da novela. Que é o papel da arte que também. É o papel da arte, Lília, claro. a gente volta daqui a pouquinho, um rápido intervalo, e a gente continua esse bate-papo gostoso aqui. Eu chamei de Sua Excelência. Ai, olha aí. meu Deus. A gente já volta. Tem dias que eu fico pensando na vida e sinceramente não vejo saída. Como é, por exemplo, que dá pra entender? A gente mal nasce e começa a morrer. Depois da chegada vem sempre a partida, porque não há nada sem separação. Sei lá. Sei lá.
por estar na sua presença, meu prezado rapaz. Mas você vai mal, mas vai mal demais. São 10 horas, o samba tá quente. Deixa a morena contente, deixa a menina sambar em paz. Por trás de um homem triste há sempre uma mulher feliz. E atrás dessa mulher, 1000 homens sempre tão gentis. Por isso, para o seu bem, ou tire ela da cabeça, ou mereça a moça que você tem. Uau, estamos de volta. Aplaude a nossa banda aqui, André Poiar, Eduardo Simões, Beto Bonfim, Julie, André Torquato. E hoje a participação especial do nosso pianista Alexandre Queiroz. Bem-vindo! E olha, você que acompanha o programa sabe que toda semana a gente tem uma dica de livro. Hoje a dica é de Samuel Beckett. Porque como a gente trouxe a Lília Cabral, a gente precisava caprichar até nas nossas sugestões. Esse livro que é um livro de poesia completa dele. Olha que bonito esse trechinho aqui. O que eu faria sem este mundo? Sem rosto nem perguntas, onde ser apenas dura um instante, onde cada instante verte no vazio, no esquecimento de ter sido, sem essa onda, onde ao fim são tragados juntos corpo e sombra. O que faria sem este silêncio abismo de murmúrios, ofegando furioso, por auxílio, por amor, sem este céu que planta, sobre a poeira de seus lastros, a efemeridade dos instantes. Aí, ó, a dica aqui do livro. A gente é muito apaixonado pela Lília, mas tem alguém que é mais apaixonado pela Lília do que a gente. Vamos ver. Eu destacaria hoje o trabalho que você e Júlia vem fazendo na lista. Toda vez que eu assisto a peça, não deixo de me emocionar. E cada apresentação é uma apresentação diferente, onde as duas estão integradas e com a conivência, mastigando o script, como vocês dizem, entregando ao público, surpreendendo a todos cada noite que vocês se apresentam. Isso é um momento que marca meu coração toda vez que eu assisto, principalmente por ter participado desde a elaboração do projeto que vocês fizeram durante a Covid e divulgando uma história que todos nós vivenciamos, né? Então é muita verdade, né, que vocês entregam ao público. E a sua determinação ao trabalho é um exemplo para nossa filha. Uma coisa que fica marcada, né, na nossa existência. Um beijinho para você. Bom dia, te amo, minha linda. Gente, vão me perguntar assim, como foi o programa? Nossa, chorei! Foi ótimo, chorei. Me acabei. Ah, que lindo, Ivan. Nossa, ele bem sabe como foi todo esse processo, sabe? Um processo tão bonito, desde quando começou. É engraçado que cada vez mais fica claro para mim que nós precisamos da razão, mas nós necessitamos muito mais da intuição. Porque eu lembro direitinho, a Júlia ainda morava na nossa casa e ela subindo para o meu quarto falou assim, mamãe, o Gustavo Pinheiro, ele acabou de ligar dizendo que a Ana Beatriz está fazendo um trabalho, Teatro Já, para ajudar as pessoas que estão nos bastidores, que são dos bastidores do teatro e que nessa pandemia ficaram sem recursos, né?
E ele teve uma ideia que, veja se você gosta, são duas vizinhas que moram em Copacabana, nós estamos em Copacabana, são duas vizinhas que moram em Copacabana, uma já é aposentada e a outra está começando a vida, e essa que está começando a vida, ela costuma fazer as compras para essa vizinha, que é muito chata. Aí eu falei, bom, a chata sou eu, né? A aposentada também. Aí mas olha, eu não titubeei. É como se a intuição falou tão mais rápido. Eu falei, eu acho que pode dar certo, Júlia. Fala para ele continuar, fala para ele escrever, fala para ele passar no papel as ideias. E aí ele imediatamente, passada uma semana, já vieram algumas linhas, algumas cenas, e a gente já começou a trabalhar, e nisso foi crescendo. Quando a gente foi testar a peça, que só tinha 45 minutos, no Riachuelo, olha só, que loucura, todo mundo ainda de máscara, e deu certo, muito certo os 45 minutos, a gente ainda cresceu a peça, fomos para São Paulo e estamos com ela até hoje. Então, assim, é impressionante, porque se eu fosse pensar racionalmente, duas vizinhas que moram em Copacabana, uma chata aposentada, a outra que vai fazer compra para ela, será que isso vai dar certo? Porque eu acho que isso é que, às vezes, você precisa, o olhar do artista, e principalmente aquele que elege isso sim, isso não, a visão dele, ele tem que estar além. Ela não pode ser racional. Porque o racional impede muitas vezes você de fazer coisas extraordinárias, né? Essa coisa da escolha é tão legal. Aliás, a palavra inteligência vem de escolha. Intelegere, escolher entre, né? Você olha assim, entre isso e isso, eu quero isso, aquilo. Mas eu vi 2 vezes a lista, e tem uma coisa genial na peça, que é observar a plateia. Porque, assim, como a aposentada, ela é chata e ela é cheia de preconceitos, uma olha para a outra, tipo assim, viu, e pega, e vários temas que estavam ali, aí, de repente, essa que olhou para a outra e falou, viu, no momento, a que ouviu, olha para outra e fala, viu? Quer dizer, agora é você, né? Então, elas se reconhecem, né? É um jogo cênico, porque, assim, é muito engraçado, né? Vocês estão muito engraçadas, mas no meio daquela comédia tem uma coisa, né? Shakespeare é isso também, o bobo era engraçado e ao mesmo tempo dizia grandes verdades. Então naquela comédia surgem tantas verdades da relação entre as pessoas, de como é que se você quiser encontrar pessoas perfeitas na vida, você fica sozinho, porque ninguém é perfeito. Exatamente. Então como é que eu trabalho com os meus monstros internos também para conseguir ter uma relação legal com as pessoas, né? E o bonito também da peça é que a gente não levanta a bandeira de nada, né? Porque as pessoas são como são. Não significa que a dona Laurita vá mudar de personalidade. Não, ela vai continuar. O que aconteceu com ela é que ela foi viver um pouco mais daquilo que ela não tinha vivido. Ou então que ela era tão ranzinza que ela não olhava para frente. Mas ela vai continuar também tendo as mesmas opiniões, às vezes, né? Sendo rabugenta um pouco. Isso não quer dizer que ela é uma má pessoa ou que não pode crescer. Então, isso que era bom. E o que era assim, em São Paulo, nessa última temporada que a gente fez no FAAP, que agora a gente vai para Vitória, ainda nós vamos fazer algumas viagens, né? Nessa última, o que foi mais interessante é que a quantidade de jovem, a gente atraiu muito jovem, justamente para falar, minha mãe tem que ver, a minha avó precisa ver, minha madrinha precisa ver, minha tia. Isso foi muito importante. Porque é uma peça que fala para todas as gerações. Lógico que a dona Laurita, as pessoas se identificam bastante, né? Não, porque todo mundo é um pouco chato, Lília, né? Fala a verdade. Você fala da verdade, é que você faz com tanta verdade, é tão leve, que as pessoas ficam vendo aquilo. E é isso, minha mãe tinha que estar aqui, minha tia tinha que estar, minha não sei o quê. E o que eu mais gostava de fazer, tá vendo? Não quero chorar mais, não. O que eu mais eu adoro fazer, é quando a plateia, ela tá, mas daquela... Sabe, eu gosto quando a plateia bate a palma assim, de rir. Para mim, isso é a minha realização. Eu não enxergo nada, não consigo enxergar. Mas eu vejo esse movimento, para mim, falo assim, ai, meu Deus, já estou com a plateia na mão. Né? Mas o mais bonito,
que eu acho é que quando daqui do riso, numa frase que isso é a grandiosidade do autor, que é o Gustavo, da direção, que sempre do Piva, que sempre Piva, fazia né? Lília e Júlia, é uma emoção, um turbilhão de emoções. Então, isso é o que eu mais... É como se você estivesse regendo uma orquestra, né? Que você coloca todos os sons, todos os instrumentos e, de repente, entra só o violino. E nesse violino é que vem a tristeza. Então, daquele movimento de você se matar, de dar risada, numa frase é um silêncio uma pausa, absoluto. né? Isso é muito bom da gente estar em cena. E são conquistas, né? Porque quando você sente o silêncio, é porque a pessoa está muito atenta ao que você está falando, né? Ela não está só ali ouvindo, mais uma peça, não. Está entrando, ela né? está, assim, ela absorveu aquela história, né? E isso trabalhar é muito com legal. a filha? Então, é uma delícia. A minha filha é muito, mas ela é muito comprometida. Ela se cobra por trabalhar com você, assim, não, de olhar... ela é danada, ela é danada. Ela entra em cena, vou te falar. E olha que a gente pegou plateias imensas, né? Pensa o quê? Pensa que ela treme? Ela não treme do lado de fora, ela treme do lado de dentro. No Teatro Municipal do Rio, para professores, não, fizemos, foi lindo, né? Fizemos para 2.300 professores. Foi lindo, lindo. Foi lindo demais. Porque é uma peça sobre educação. É muito interessante, porque é toda uma coisa engraçada. Mas o que é educar, né? Se aprender a ser, se aprender a conviver, se aprender a fazer, né? A convivência é algo fundamental. E é uma peça que reflete, né? Não com didatismo, mas sobre a beleza da convivência. Exatamente. Né? E essa convivência, apesar de eu ser mãe, apesar de sermos mãe e filha, no palco nós éramos duas atrizes. E o comprometimento da Júlia e o crescimento da Júlia, ela gosta muito de escrever também, ela é roteirista. Então, o que eu olho para ela sempre... Cada espetáculo que eu faço com ela, eu sempre vejo a Júlia lutando cada vez mais por aquilo que ela quer. E não é fácil, não é porque ela é minha filha que ela vai conseguir tudo de mão beijada. Não é assim. Ela está lutando mesmo. E eu dou muito valor a essa luta. Ela está bem encaminhada, mas ela está lutando. E eu vejo essas conquistas passo a passo, sabe? É labor. Vamos para mais um vídeo. Oi, querida, tudo certo? Então, o que eu tenho para dizer para você é que a gente se conhece há tanto tempo e sempre que a gente se encontra, não importa onde, não importa quanto tempo faça, parece sempre uma novidade. É uma delícia. Lília, além de uma grande profissional que qualifica todo o trabalho onde ela está envolvida, o empenho, o amor que ela tem pela profissão, e a gente poder dividir isso junto com você é um orgulho e uma paixão familiar. Né? A gente acabou fazendo um grupo familiar nosso, que a gente te deseja tudo de muito lindo, Lília. Um beijo imenso no seu coração, a gente te adora. Sim, sempre um prazer, uma delícia, é uma benção. Gente, que lindo! Uma outra coisa linda no teatro, gente. São maravilhosos. Uma coisa linda no teatro também é o companheirismo, né? Nossa. É o jogo, você precisa ali, né? Senão não acontece. E eu tenho tido muita sorte, sabe? Agora com a minha filha, né? Mas no Maria do Caritó, quando a gente fez aquele espetáculo do Newton, que foi demais, com o Léo, com o Fernando Neves, com a Silvia Pogetti, a Dani Barros, o Edu Reis, tanta gente boa. Eu tenho tido muita sorte, e mesmo na TV também. Nossa, não posso me queixar de jeito nenhum. Ao contrário, tenho parceiros, sabe? Parceiros que eu consigo conversar, dividir, e até mesmo quando a gente não está num bom dia, dividir seus problemas, as suas angústias. Isso é tão importante, sabendo que eu estou do lado de uma pessoa que eu posso confiar
que eu posso confiar, mesmo que eu demore, sei lá, 6 meses para encontrar, quando eu encontrar de novo, eu vou continuar tendo essa mesma confiança. E eu tenho tido muita sorte no trabalho. E agradeço sempre, cada trabalho que eu faço, sempre vem, assim, no coração é cheio, né? De gente gostosa e quentinha. Mas eu não... De coxia boa, de conversa, né? Nossa, mas sempre eu tenho um espaço para entrar mais, porque a gente está sempre conhecendo gente, né? E eu faço questão de conhecer e faço questão de estar participando mesmo, porque quando você entra num trabalho, você entra mesmo, né? Não tem essa história de entrar dividido, não tem nada de divisão. Ô, Lília, eu quero voltar ao tema da não acomodação. Você falou uma coisa muito bonita e eu acho que isso vale para o artista e vale para qualquer profissão, né? Então, assim, você tem a sua segurança, mas tem as suas inseguranças. Você tem um conhecimento acumulado, mas precisa sempre estar aprendendo. Quando a gente pensa numa peça, né, a lista, assim, que é um sucesso, as pessoas saem assim, quer dizer, na sua cabeça, em tese, assim, vai dar certo. Mas assim, cada vez que você entra no palco, é uma plateia diferente, as reações são diferentes, dá frio na barriga, você tem uma coisa assim... Como eu estava nervosa aqui hoje, gente. Eu estava no camarim, aí eu falei, eu não gosto muito de ficar no celular. Aí fiquei assim, aí rezei um pouquinho, nervosa. Mas também, se você não fica com uma certa... Perde a graça. Essa adrenalina que dá, como né? Eu acho que é sempre você entra como se você tivesse que jogar uma partida e ganhar. Obrigado, Lília, pela sua presença. Imagina. Que honra te receber aqui. Obrigada a você. Muita luz sempre. A gente volta daqui a pouco com Osmi Filho. Quando nasci veio um anjo safado, um chato de um querubim, e decretou que eu tava predestinado a ser errado assim. Já te saí da minha vida em todo, mas vou até o fim. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Porque eu sou homem, porque eu sou homem. Menina, sou homem, menina, sou homem. Eu sou homem com H, e com H sou muito homem. Se você quer duvidar, olhe bem pelo meu nome. Já tô quase namorando pra casar. Maria diz que eu sou, Maria diz que eu sou homem com H. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Porque eu sou homem, porque eu sou homem. Menina, sou homem, menina, sou homem. Uau! E a nossa plateia maravilhosa hoje vem de São Gonçalo, Sulacap, Realengo, Fonseca, Niterói. Bem-vindos! Coisa boa, Emi, que bom te receber aqui. Estou muito feliz, muito obrigado pelo convite. E a gente te recebe com a música em homenagem ao Ney. Como é que foi o processo de... Primeiro a ideia, assim, vou fazer um filme em homenagem ao Ney. Eu recebi um convite, na verdade, da produtora. Eles foram atrás de mim para poder fazer um recorte da vida do Ney, para poder contar essa história do Ney. E para mim foi um presente, porque de tantas as coisas que eu já trabalhava no cinema, teatro também, que falava de pulsão de corpo, de vida, de processo físico mesmo, de compreensão, de afetos possíveis. E aí eu falei, nossa, a história do Ney tem muito a ver com tudo isso. E depois eu fui conversar com ele, engraçado, né? Eu recebi o convite primeiro, pensei no que poderia ser essa história contada para o cinema, e aí eu fui até ele, dizendo, ó, Ney, eu que vou escrever, eu vou dirigir, só que eu quero que você esteja perto de mim. E ele? E ele... Tímido, pensando. Sim, vamos ver. Ele é todo assim. Mas foi muito generoso, porque a partir do ponto que eu comecei a contar a história para ele, como eu via, ou como de certa forma tinha me marcado, o que eu achava que poderia ser interessante, ele foi gostando. Aí ele leu todas as versões de roteiro, cada versão ele dava os inputs dele, as coisas que ele imaginava. Porque assim, né?
era sobre a memória dele. E a memória também é muito lacuna. Ele tem uma memória muito precisa, mas ele não lembra de... É difícil lembrar da vida toda, né, gente? Então, eu pensei assim, seria muito legal se eu pudesse ter essa licença para poder preencher essas lacunas com a poesia do cinema. Então, pra gente, né, é importante saber se cada cena, cada situação dessa que você viveu, qual era o sentimento dessa cena, para poder retratar esse sentimento no filme. Então, os detalhes de como exatamente falou, ou como exatamente aconteceu, isso a gente constrói, mas o sentimento tem que ser verdadeiro. E foi bonito, porque... Isso é muito legal, porque todos nós temos uma coisa meio que de memórias construídas, né? Sim. Tem cenas que a gente acha que viveu daquela maneira, que foi daquela maneira e não foi bem assim, porque a gente vai ressignificando a vida o tempo todo. E aí quando você vai fazer uma biografia, porque é uma biografia, né? Uma celebração, é uma homenagem, de repente, para a própria pessoa, né? Ela precisa confiar no autor também, né? E falar assim, não, se ele leu tanto a minha vida, se ele falou com tanta gente, ele está fazendo alguma coisa para imortalizar, para deixar marcado esses sentimentos que eu tive, né? Porque é isso que passa quando a gente vê o filme, né? E ele fala isso, eu acho muito bonito hoje, ele vê no filme, ele fala... O filme só tem verdades. E eu acho que ele está falando desse ponto de vista do coração, assim, das coisas que ele sentiu. Porque quando ele leu a primeira vez, a primeira versão do roteiro, ele me ligou, né? Aí eu vi, Ney Mato Grosso. Eu falei, ou vem bronca. Oi, Ney. E ele assim, Esmir, li numa sentada só. Eu adorei já. Achei bem Ney Mato Grosso falar isso. Ele falou o seguinte, tem coisas ali, eu entendi o que você falou, tem coisas ali que eu não disse exatamente assim, mas eu poderia ter dito. Aí eu falei, então a gente está conversando, porque eu estou no seu universo, assim, não que você vá lembrar de tudo, mas de repente eu encontrei a sua voz ali, a voz dessas pessoas. Então foi nesse processo que a gente se aproximou. E aí que ele me disse, depois de ler a primeira versão, eu quero estar próximo, eu quero acompanhar. Vamos ver um cara aqui que acho que tem a ver com o filme também. Esmi, eu tô aqui para te dar um beijo, dizer que eu tô feliz demais de ter te encontrado nesse caminho. A gente sabia que era um desafio muito grande fazer esse filme. Acho que você estava sempre muito seguro. Não sei se sempre, né? Porque eu não estava ali com você o tempo todo, mas você vinha assinando o roteiro e você estava na direção e eu senti uma segurança vinda de você, assim, sabe? Do que estava fazendo. Acho que o diretor precisa ter essa segurança, por mais que não tenha todo momento, assim, ele precisa segurar as pontas, assim, e tantos braços de um filme, não é? E eu acho que você me transmitiu isso e essa tranquilidade chegou em mim e me deu essa coragem de poder interpretar o Ney Mato Grosso, que é essa figura emblemática, esse ícone no Brasil, né? Uma figura necessária para essa sociedade tão careta. E eu acho que você fez um filme, Esmi, já te falei algumas vezes isso, assim, realmente muito conivente com essa força que é o Ney Mato Grosso. Você conseguiu escrever um roteiro muito minucioso, você é esse diretor dedicado, muito atencioso, muito carinhoso, que eu tive a felicidade de encontrar no caminho. Então, Xalita, você tá aí do lado da melhor pessoa do mundo. Esmi, te admiro muito. Esmi. Querido. Por que o Jesuíta? Nossa, Jesuíta foi aquele lugar que, dentre nomes de pessoas, atores já conhecidos, porque a gente fez uma bateria de testes com vários atores Brasil afora, tá? E o Jesuíta estava entre os nomes dos atores conhecidos. E eu não sei, eu sempre achei que ele exalava o mesmo perfume que o Ney, assim. Eles, cada um à sua maneira, mas são pessoas muito íntegras, pessoas muito dedicadas, reservadas em seu pessoal, mas que explodem em cena ou no palco. Então eu tinha alguma coisa que os dois exalavam esse perfume, assim. E quando eu fui conversando com ele sobre ele, eu fui... É isso, né? Um diretor vai vendo o seu personagem no ator, assim. E foi bonito que, quando começou o processo, eu falei, olha, chega Jesuíta, porque existe um Ney que mora aí. E a gente vai, juntos, trabalhar o contorno. Fazer ele nascer. Trabalhar esse contorno. Chega sem contorno que a gente vai contornar. E aí foram 5 frentes diferentes de preparação para ele se tornar o Ney. Mas mais do que imitar ou fazer trejeitos como o Ney, era trazer de dentro... Uma verdade, a né? verdade, ou o Ney que habitava dentro dele. Eu acho que é por isso que as pessoas...
elas veem o filme e falam, nossa, é o Ney. Porque existe aquele Ney que ele construiu ali e que modula com o Ney Matogrosso. E ele é um ator incrível, de uma doçura, de uma dedicação. Foi lindo. Assim, é isso, a gente fica muito próximo, tá vendo? Foi um processo que uniu muitas pessoas. Quanto tempo de filmagem? Foram 2 meses, foram 35 diárias, 36 E diárias. de preparação? Uns 3 meses. Uns 3 meses. Ô, Esmi, por que o cinema? A gente está falando de um filme de agora, né, do Ney, assim, mas você é um cara que já teve filmes que representou o Brasil no Oscar, você tem uma história ligada ao cinema. Como é que isso nasceu em você? Nossa, eu costumo contar uma história que vem desde quando eu era muito pequenininho. Meu pai me contava histórias para dormir, como muitos pais contam para as crianças, né? Só que eu ficava ouvindo ele me contar e eu ficava direcionando ele para onde eu queria que a história fosse. Então eu lembro dele falando assim, sei lá, aí o coelhinho chegou e entrou na mata. Falei, não, ela entrou numa nave, conta para mim, ele entrou numa nave. E ele contava de novo conforme eu ia guiando. Então assim, essa é a minha memória mais remota de pensar em construir uma história, assim, né? E de outro lado existe a minha mãe, que é psicanalista, então ela sempre me falava, nossa, sempre martelou na minha cabeça que não guarda pra você, põe tudo pra fora. Não guarda pra você, põe tudo pra fora. E aí virou isso, fiz fazer cinema, que é uma forma da gente elaborar muitas coisas que nos inquietam. Eu vejo o cinema dessa forma, né? Quando eu faço cinema, eu quero conversar com as pessoas, eu quero conversar com o público. A minha maneira, de uma forma assim, através de imagem e som. Então é um pouco isso, assim, não só recriar o mundo a partir de uma inquietação, de um desejo de falar sobre certo tema, mas também colocar a coisa para fora e ver se ecoa em alguém, sabe? E quando ecoa é tão bonito, assim, é tão emocionante saber que algo atravessou a gente, emocionou a gente, mas foi para a tela e virou do público, porque o filme na tela não é mais meu, né? Não é mais de quem fez. Nosso é o processo, né? O filme é de quem assiste, porque são eles que levam para casa. E toca na alma das pessoas de forma completamente diferente, né? Cada um tem o seu sentimento com relação àquilo que foi contado. Agora, olha que coisa legal que o Esmi traz pra gente, né? Um pai que contava histórias. Hoje, quando a gente fala desse mundo de telas, né? Como é que você vence um pouco essas telas, além das proibições? Expandir um pouco esse território dos afetos. Uma dessas formas de expansão é um pai contador de histórias, é uma mãe contadora de histórias. Quando você pega grandes biografias de grandes escritores, de grandes cineastas, sempre tem alguém que contava alguma história. Como é que isso é milenar e, ao mesmo tempo, profundamente presente, né? Um contador de histórias ali povoando a mente e ajudando histórias a nascer. E eu acho lindo, assim, eu acho que eu acho a ficção muito importante para todos nós, né? A gente acha que vai assistir, pode ser ficção ou documentário, mas a gente acha que vai assistir, eu vou descansar agora, a vida tá tão, né? E vou lá, vou dar um play num filme, eu vou no cinema, eu vou no teatro para arejar a mente. E, na verdade, a ficção está ajudando a gente a elaborar coisas da nossa vida, né? Uhum. Ela nada mais é do que uma simulação em forma de personagens, onde você se coloca na pele do personagem, você vive aquilo que ele está vivendo e, bem ou mal, você sai resolvendo coisas assim na sua cabeça, problemas que são também da sua vida, né? Então eu acho bonito como a gente precisa da ficção, seja, né, na oralidade, ou no cinema, ou no teatro. Então, assim, ou mesmo assim, se for bem usado nas telas. Eu não demonizo nada, tá? Nem a internet. Eu acho que tudo é válido, mas é pensar muito bem como a ficção pode construir, pode nos fazer elaborar nossos sentimentos, né? E no caso desse filme do Ney, né, que já é um cantor consagrado, amado, mas muitos jovens não conhecem o que é. A gente fala assim, poxa, é uma pena, né? Às vezes eu estou falando de Clarice Lispector para um jovem, falo assim, quem? Eu falei, Clarice Lispector, você nunca ouviu falar, né? Ou você fala de Bibi Ferreira. Bibi Ferreira, você precisa pesquisar um pouco, olha essa cena e tal. E o Ney é a mesma coisa, você pega assim, alguns jovens, de repente não conheciam a obra dele, ouviram falar, aí ele vai ao cinema, vê a vida, se identifica com a vida e vai tentar buscar, né, a riqueza dessa forma de fazer música, de fazer arte do Ney, né? Muitos jovens viram o filme e vieram falar comigo. Eu fiquei muito feliz. O Ney mesmo viu o público dos shows dele terem rejuvenescerem, né? Em um lugar assim que é até de pessoas virem maquiadas, fazerem cosplay de Secos e Molhados, assim, né? Que não tinha antes, né? Pessoas jovens maquiados assim vendo o show. Então foi uma coisa muito legal. E eu vi de jovens coisas tão lindas assim. Eu vi de uma menina de 16 anos, chegou para mim e falou assim,
eu tô fazendo tudo errado na minha vida, eu preciso mudar, eu preciso ser eu. E é bonito dizer assim, né? No sentido, eu preciso ser eu, né? Eu acho que o Ney inspira isso. A gente viver os nossos desejos, a gente viver as nossas vontades. Eu acho que muita gente saiu com vontade de viver vendo o filme. E eu fico muito emocionado pensando nisso, porque a gente fez um filme para isso, entendeu? Tem um aspecto, já que a gente falou do seu pai, de pai, que eu acho muito legal no filme, a maneira com que você aborda, porque você poderia fazer com que o público faça com muita raiva do pai dele. Mas o pai não é demonizado, é até quase que uma compreensão. Era o repertório que o pai tinha, por isso o pai não conseguia entender que o filho fosse o artista que era. Então, eu acho que as pessoas que vêm, né, algum falou que eu quero que meu pai veja isso, eu quero que não sei o que tal, porque assim, é um pai com o que ele aprendeu, com o que ele estudou, com o que ele viu, e de repente ele vê um filho diferente, que aí outras pessoas olham, né, e falam assim, seu filho isso, seu filho aquilo tal, e aquilo começa a dar uma angústia, tanto é que o pai vai e visita, quer que ele seja, só que o pai, e aí tem uma dimensão bonita da transformação humana, né, o pai queria que ele fosse uma outra pessoa, e ninguém é uma outra pessoa, né, cada um é quem é, né. Eu acho que eles se compreendem nesse lugar, né? O Ney mesmo diz isso, assim. Ele teve que entender o que o pai viveu para... É que eu acho que interessante uma coisa desse pai, que apesar dele ter essa coisa muito agressiva no começo, ele não larga a mão do filho. Uhum. Ele vai até o filho, ele quer saber onde o filho está morando. Ele vai no show do filho. Está ganhando dinheiro. Então tem um lugar que você fala, por que esse pai não abandona? Porque é óbvio que os dois se amam, pai e filho se amam ali. Só que são duas pessoas diferentes. É como lidar com essa diferença. Normalmente, essas diferenças. E normalmente, pais e filhos têm isso, né? Então, eu gostei muito de construir esse arco do pai para mostrar, principalmente ali no fim, como é possível que duas pessoas diferentes estejam juntas, estejam se entendendo, né? Eu acho que qualquer pai que tem um filho que acha que o filho é diferente em algum nível, eu acho que ele tem o privilégio de poder... eu espero que o filme atisse isso também, né? Que os pais tenham um privilégio, entendam o privilégio que eles têm de poder dizer ao filho, eu te amo. Uhum. De poder dizer ao filho, eu te aceito. De poder dizer ao filho, eu te respeito à sua maneira. E eu acho que é por isso que o arco está ali, assim, para mostrar que sim, somos diferentes, mas a gente pode conviver juntos. O que vem pela frente, Esmir? Eu tô com também um programa de música que eu dirigi, que a minha irmã, Sara Oliveira, apresenta, e são grandes nomes da música brasileira, chama Atenção para o Refrão. Então a gente vai justamente para os refrões de música. Sabia que eu descobri que é refrãos? Refrãos. Não é, a gente não costuma falar refrões, né? O André falava refrões, é refrãos. Falava refrinhos. Refrães. Não, mas é refrãos. E é bonito, né? Porque através do refrão a gente pesquisa a poesia da letra da música. É uma série que vem por aí, é o que a gente... Atenção para o refrão. Atenção para o refrão. Muito legal. Obrigado, Esmir. Muito obrigado sucesso para você. Muito obrigado, gente. Obrigado a essa plateia linda. Obrigado a você que nos autoriza a entrar na sua casa às quintas, aos sábados. Semana que vem tem mais Arena dos Saberes. Gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada, e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou. A dança roda, a festa vira, 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 homem, vira, vira.